Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras 1, Ceará 0, com um pouquinho de atraso, é verdade. Ontem eu estive na transmissão da TNT pelo Esporte Interativo, fazendo as reportagens do Palmeiras e no fim das contas, depois eu tive um aniversário, cheguei de madrugada, negocinho, acabei dormindo. Mas agora, vamos lá, vamos falar desse duelo. Na verdade, olhar para esse duelo, tentando observar a sequência de vitórias do Palmeiras. Um Palmeiras que venceu o Avaí, venceu o São Paulo e na sequência venceu ontem a equipe do Ceará. No primeiro duelo, nessa primeira vitória contra o Ceará, o Palmeiras teve de recorrer, diante de um adversário fraco, a velhas manias, digamos assim. Não só porque não conseguiu criar tanto, até teve bons momentos no jogo, mas tinha Lucas Lima, tinha Carlos Eduardo, que não funcionaram da forma que o Mano imaginava, que o Mano queria, e no fim das contas, o, digamos assim, velho hábito acabou resolvendo, além do polo aquático, que acabou virando o campo do Avaí, acabou virando a ressacada e no fim das contas fica difícil até avaliar o futebol praticado ali. O Palmeiras teve até sorte de sair com um bom resultado, assim como se o Avaí tivesse vencido, teria sorte também, porque não havia como praticar futebol. Mas os velhos hábitos é que resolveram, a bola aérea, o passe longo, enfim. E as falhas defensivas também apareceram. Agora, vamos olhar para o outro jogo, vamos olhar para o jogo contra o São Paulo. Foi a melhor atuação do Palmeiras sob o comando do Mano Menezes, sem dúvida alguma. 3-0 em um clássico, jogando dentro de casa e se impondo. Se impondo com posse de bola? Não. Se impondo com verticalidade. Um outro velho hábito que o Palmeiras tinha. E resolveu. Funcionou muito bem. Aliás, a torcida do Palmeiras ficou muito contente com a atuação, viu o time se impondo mesmo com 38% de posse de bola. Teve 15 finalizações, mesmo trocando só 218 passes, deu a impressão de que o São Paulo não sabia o que fazer com a bola. Agilidade, velocidade, um meio-campo muito ativo, marcando forte, uma última linha, ou, depende do ponto de vista, uma primeira linha também muito rápida, muito veloz, mordendo. E aí o Everton praticamente não precisou aparecer. Algo muito importante para quem quer conquistar pontos. Quando o adversário não consegue chutar no gol, ou só chuta de longe, ou tem uma ou outra oportunidade de gol apenas durante 90 minutos, é meio caminho andado para que a equipe consiga uma vitória e a outra não consiga nem fazer gols. Aí nós vamos olhar então, depois de um futebol que foi de verticalidade, que foi de velocidade, que foi de intensidade para morder, nós vamos para um jogo, nós vamos observar um jogo que é um Palmeiras diferente. É um Palmeiras contra o Ceará que, de fato, começou marcando alto, começou buscando gol, teve a mesma ideia de tentar ser vertical, ser rápido na criação de jogadas e resolver o jogo. O Zé Rafael, pelo meio, deu justamente a criatividade e deu justamente a bagunçada necessária na zaga do Ceará para que o time do Ceará não conseguisse, no começo do jogo, entender o que estava acontecendo e, na base da persistência, o Palmeiras foi chegando, velocidade também, o Zé Rafael conseguiu fazer um gol pelo meio. Zé Rafael, que havia se destacado também na partida contra o São Paulo, jogou muito bem, apareceu caindo pelo meio em algumas oportunidades, algo que o Mano queria tanto. Um meia pela ponta que caísse pelo meio. Eu falava disso desde que ele chegou, desde a coletiva do primeiro jogo, ele queria mudar essa característica de 2 pontas só de velocidade, mas sem tempo de treino e tudo mais, era mais difícil. Agora, com alguns jogos já na conta e também alguns treinamentos, ele já conseguiu modificar um pouco esse perfil. Já contra o São Paulo e agora contra o Ceará, em 2 casos diferentes. O São Paulo, um adversário que queria a bola e queria jogar no campo de ataque. O Ceará, um adversário que no primeiro tempo não queria a bola, queria travar o Palmeiras e não conseguiu, muito porque o Zé aparecia quebrando pelo meio, o Diogo aparecia muitas vezes livre pela esquerda, as jogadas saíram por ali, assim como também saíam pela direita. O Mike apareceu muito bem nessa partida, lembrando até no primeiro tempo o Mike do ano passado, que muitos queriam na seleção brasileira. Bom, no segundo tempo a equipe do Ceará se organizou para atacar, com vários desfalques, jogadores doentes, jogadores suspensos, jogadores pendurados, o Adilson pensando já na próxima partida, e o Palmeiras não conseguiu se organizar para atacar. Mesmo com paciência, mesmo com espaço, o Palmeiras não conseguiu criar as jogadas que precisava para fazer o segundo gol. E no fim das contas, o Everton foi o grande nome do jogo, sem dúvida alguma. O goleiro do Palmeiras pegou um pênalti e, além de tudo, fez 3 defesas monumentais, fundamentais. Não à toa, no papo que eu tive com ele ali na beira do gramado, logo ao final do jogo, perguntei se foi o melhor jogo dele pelo Palmeiras, ele disse sim, foi o melhor jogo e estava precisando de uma partida em que a torcida do Palmeiras visse que eu sou decisivo. E foi decisivo e estava com um sorriso daqui a aqui. O Everton
justamente porque a equipe conseguiu os 3 pontos por conta da atuação... Opa, deu um soluço aqui. Por conta da atuação dele, por conta do jogo dele. E quando o seu goleiro é o principal jogador da equipe em uma partida, significa que o jogo não fluiu como se imaginava. O jogo não aconteceu como você queria. Principalmente se você está jogando dentro da sua casa e o seu goleiro é o melhor em campo. Aí realmente não dá para dizer que o jogo foi perfeito, que o jogo saiu como planejado. E o próprio Adilson Batista, em entrevista ao Esporte Interativo, depois do jogo, exclusivo, ele falou: deu certo o meu planejamento, o resultado não veio, mas eu consegui fazer com que o goleiro adversário fosse o melhor jogador da partida. Então não tem dúvida de que foi uma grande atuação do Ceará no ponto de vista. É claro, a gente tem que observar que o Palmeiras precisa de resultados agora. Diminuiu a distância para o Flamengo ainda não jogou ainda, diminuiu a distância para o Flamengo nessa rodada, antes do jogo do Flamengo. Essa distância pode voltar a ter 8 pontos. Mas o Palmeiras nesse momento precisa do quê? Vencer, vencer e vencer. Nada além disso. Conseguiu. Resta saber o que a equipe de Mano Menezes pode oferecer a mais quando encontra um adversário que está fechado. E a preocupação número 2 está justamente no segundo tempo, quando esse adversário se solta, consegue jogar para cima e o Palmeiras não consegue criar, que foi o que aconteceu contra o São Paulo. São oscilações que essa equipe do Palmeiras tem enfrentado. Mexe uma peça, mexe outra, coisa pouca, a estrutura se mantém, mas as oscilações também acontecem, principalmente individuais. Um jogador se destaca em um jogo, não consegue se destacar em outro. Um jogador, ou melhor, o elenco como um todo, coletivamente, consegue fazer um jogo muito ágil, veloz, entrosado em uma partida, e na outra tem que pensar um pouquinho mais para jogar. Enfim, são oscilações, o trabalho está sendo feito para que esse ponta se torne um jogador que apareça entre as linhas, para fazer um passe entre linhas e a equipe do Palmeiras entrar por dentro também, além do que abrir para os laterais também conseguirem jogar. É um trabalho que a gente tem que avaliar, a gente tem que observar, para entender até que ponto esses jogadores podem cumprir com a ideia do Mano Menezes. Eu falei disso no vídeo, aliás, acho que 2 ou 3 vídeos passados aqui no canal. Deixa o seu comentário sobre a atuação do Palmeiras, sobre os pontos que eu coloquei e, claro, deixa também o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, para o vídeo dar aquele up dentro do YouTube, que é sempre importante para o canal, tá certo? Bora falar de futebol!